Pronto, então vamos lá. Ótimo. Então, bom dia a todos e a todas, né, que estão aqui conosco no canal Física para Universidades e Concurso, um canal criado aí pensando nas licenciaturas em Física do IFCE e demais instituições parceiras. Esse evento que a gente está realizando hoje é uma parceria de todas as instituições de ensino superior do estado de Ceará com outras instituições do Brasil inteiro, né? Ao todos, somamos hoje 67 instituições. Então, é um evento nacional. Durante o dia, a gente vai estar disponibilizando entrevistas, né, com pesquisadores brasileiros. A nossa intenção era fazê-la com todo um representante de todas as instituições, mas infelizmente o tempo não nos possibilitou, né? Mas conseguimos reunir aí um conjunto de 40 entrevistas que serão disponibilizadas aí durante o dia. Passaremos agora, então, para mais uma live, dois professores da Universidade Estadual e Federal de Ceará, o professor Sérgio Sombra e o professor Paulo de Tarso. O professor Paulo de Tarso, ele Rápido. Pela Universidade Federal de Ceará, mestre em Física pela Universidade Federal de Ceará e doutor em Física pela Universidade Estadual de Campinas, né? Ocupou a chefia do Departamento de Física da nossa UFC e a direção do Centro de Ciências e a coordenação do programa de pós-graduação em Física. Então, o professor Paulo de Tarso, acho que também dispensa, né, maiores apresentação, o nome já fala por si, né? Então, muito obrigado, professor Paulo de Tarso, pela sua disponibilidade, né, de estar conosco esse momento, né, e por todos os momentos que a gente teve aí no decorrer do planejamento dessas lives. Tá certo. Está conosco também o professor Sérgio Sombra. Opa, pode falar? Está conosco também o professor Sérgio Sombra, também da Universidade Federal de Ceará, possui graduação em Física pela Universidade Federal de Ceará, licenciatura em Física e Química pela Universidade Federal de Ceará. Ele é mestre em Física pela Universidade Federal de Ceará e doutor em Física pela Universidade Federal de Ceará. É pós-doutor pela Universidade, fez pós-doutorado fora, né? E atualmente ele é titular da Universidade Federal de Ceará, né? Então, também são pessoas aí, se a gente for citar currículo, a gente passa a live toda. Então, sejam muito bem-vindos, agradecido aí pela presença e participação dos dois, né? Muito obrigado, e agora é com vocês. Obrigado. Tá. Então, inicialmente, gostaria de agradecer aos organizadores, a pessoa do professor Antônio Nunes, do professor Maírton, pela oportunidade de falar um pouco nesse dia comemorativo, do Dia dos Físicos. Então, para a gente é uma satisfação muito grande, e principalmente pelo fato de estar tendo como audiência vários estudantes da licenciatura. Em segundo lugar, também dizer com a satisfação poder conversar um pouco, debater um pouco com o professor Sérgio Sombra. O professor Sérgio Sombra tem uma larga experiência em orientação de estudantes, tanto a nível de graduação quanto de pós-graduação. Então, ele orientou vários estudantes, tanto na física, na química, na engenharia elétrica e na engenharia de materiais, e sempre o tema principal de pesquisa sendo materiais. Então, antes da gente falar mesmo da aplicação da física na ciência dos materiais, eu queria fazer uma rápida discussão para contextualizar o que é a profissão do físico. Então, o físico, a profissão do físico, ela foi definida a partir de uma longa discussão realizada pela Sociedade Brasileira de Física. Então, na verdade, essa discussão levou quase 10 anos. Então, a SBF, ela capitaneou essa discussão, e tendo como principal interlocutor o professor Amando Ito, que é do Instituto de Física da USP, da Universidade de São Paulo. Então, a profissão foi realmente regulamentada
apenas em julho de 2018, quando saiu no Diário Oficial da União, assinado pelo presidente da República da época, e nessa lei se define o que a gente considera um físico. Então, um físico aqui no Brasil é toda pessoa que tem graduação em física, toda pessoa que tem o título de mestre em física, desde que tenha sido obtido até a data da promulgação da lei, que foi 10 de julho de 2018, e que tenha doutorado em física, e esse doutorado pode ter sido realizado em qualquer instante. Então, o que é que... Qual a necessidade da gente, ou a Sociedade Brasileira de Física, efetivar a profissão do físico? Então, por que da existência dessa profissão? Então, inicialmente, segurança jurídica, principalmente na área de física médica, né? Então, também para pleitear posições que exijam o registro profissional, e isso é principalmente na área da física médica e geofísica. Claro, um professor da escola pública ou mesmo particular, tanto a nível de secundário, nível do ensino médio quanto o ensino superior, não precisaria, a princípio, da regulação da profissão. Mas, para essas duas áreas, física médica e geofísica, é muito importante. Então, isso permite, depois que o Conselho Federal de Física for efetivado, que essas pessoas que trabalham nessas duas áreas emitam laudos técnicos de uma forma tranquila, digamos assim. Em segundo lugar, é importante a profissão do físico porque ele é importante para a defesa da sociedade. Então, com um Conselho Federal de Física, se pode fazer a fiscalização de atividades que representem riscos sociais. Por exemplo, então, em hospitais, muitos hospitais, existem tomógrafos, existe equipamento de raio-x, institutos de câncer, existem equipamentos que fornecem radiação para debelar tumores. Então, tudo isso tem que ser feito, tem que ser analisado, tem que ser calibrado por pessoas que realmente entendam o que é radiação. Então, é importante também para a sociedade. O que é que um físico pode fazer, né? Então, o físico pode realizar atividades de pesquisa científicas e tecnológicas, na sua área, obviamente. Pode realizar atividades envolvendo radiação ionizante e não ionizante, ou seja, aquilo que eu falei dos tomógrafos, equipamento de raio-x, equipamento para cura de tratamento de câncer, estudos ambientais, análise de sistemas ecológicos, área financeira, pode desenvolver programas de softwares computacionais baseados em modelos físicos. Esses baseados em modelos físicos é importante para não haver nenhuma interseção com o pessoal da ciência da computação. Elaborar documentos técnicos de uma forma geral, né? Realizar perícias, emitir laudos técnicos, pareceres, né? Difundir o conhecimento da área, né? Orientar trabalhos técnicos, científicos, ministrar palestras, treinar especialistas técnicos, também administrar atividade de pesquisa e aplicações, planejar, coordenar. Então, é uma série de atividades definidas por essa lei. Realizar medidas físicas e aplicar técnicas de espectrometria, que tem aplicação em várias áreas da ciência, arqueologia, paleontologia, etc. Avaliar parâmetros físicos em sistemas ambientais e, finalmente, orientar, dirigir, assessorar e prestar consultoria no âmbito da nossa especialidade, que é a física. Ou seja, é uma série de atividades que está muito bem definida pela profissão do físico. Então, em uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Física, também em de 2010, foi perguntado, entre vários questionamentos que foram feitos, que área do conhecimento a física brasileira deveria desenvolver projetos conjuntos na próxima década. Então, a próxima década que fala nessa pesquisa é de 2010 a 2020. Então, a maioria
das pessoas que foram pesquisadas responderam que uma área de interesse, a maior área de interesse seria engenharia de materiais e metalúrgica. Então, das pessoas que responderam, 18% afirmaram que seria essa. Teve também outras de interesse, que seria clima e meio ambiente, ciência da computação e geociências. Mas o fato de que a engenharia de materiais e metalúrgica despontar como a mais importante, mostra a relevância da ciência física ao estudo de materiais, certo? Então, estou esperando aqui. Então, o uso de materiais pode ser feito de diversas formas. Então, existem diversos tipos de materiais que praticamente todos os departamentos, institutos de engenharia de materiais utilizam, ou seja, todos os materiais, de uma forma geral, podem ser separados nessas formas que eu estou escrevendo aqui nesse slide. Então, pode ser nanomateriais de diversos tipos, orgânicos e inorgânicos, biomateriais, materiais para serem utilizados em energia, materiais magnéticos, materiais para eletrônica, processamento, e aqueles tradicionais, metais, compostos, polímeros, cerâmicas, e um novo que tem despontado nos últimos tempos, que é teoria e design. Então, esses materiais, eles podem ser aplicados em praticamente todo tipo de indústria que a gente conhece. Então, indústria química, indústria naval, petroquímica, farmacêutica, construção civil, metal mecânica, energia, eletrônica, aeronáutica, hospitalar, alimentícia, ou seja, todos esses materiais podem ser utilizados como meio ou fins para todos esses tipos de materiais. Então, diante desse contexto, dessa importância cada vez maior do uso de materiais, é que se acredita que a física pode dar uma boa contribuição ao estudo desses materiais. Então, a física como ciência e a ciência de materiais também como ciência, ou seja, a gente pode aplicar os conhecimentos de física, principalmente da física do estado sólido, para criar novos materiais ou melhorar alguns materiais já existentes. Okay? Então nesse contexto, a gente queria discutir um pouco com o professor Sérgio Sombra as possíveis melhoras na graduação que a gente pode implementar nos próximos anos e qual seria o enfoque dessa ciência dos materiais baseada na física no mercado de trabalho. Então, como é que a gente poderia... Então, esse seria um questionamento que eu deixaria aqui para o professor Sérgio Sombra comentar um pouco. Depois a gente volta para falar um pouco sobre o currículo da física direcionado a essa linha de pesquisa. Ok? Então, passo agora a palavra para o professor Sérgio. Opa, beleza. Eu, inicialmente, queria desejar um bom dia a todos que estão nos assistindo aqui, agora, nesse momento, e agradecer aos organizadores desse evento, professor Nunes, que nos convidou a participar aqui, a presença do professor Paulo, uma autoridade nessa área, e são temas, assim, verdadeiramente ricos para a gente discutir aqui, né, obviamente, vamos dizer, a carreira do físico, né, e como é que ela, vamos dizer assim, se relaciona, vamos dizer, em termos acadêmicos e de mercado, né? Esse é um aspecto importante da nossa, vamos dizer assim, da nossa área, né, de trabalho e de estudo, tá certo? Então, eu vou aqui, como o professor Paulo já levantou esses pontos todos importantes para a gente, eu vou pegar aqui, vou apresentar algumas transparências aqui, apenas para a gente levantar algum desses aspectos, e aí depois a gente volta rapidamente para discutir com o professor Paulo, certo? Eu vou tentar aqui colocar esses tópicos aqui rapidamente. Deixa eu tentar aqui. Eu queria saber se todos estão vendo aí essa... Paulinha, vocês estão vendo aí essas transparências, não?
Não. Tranquilo? Pronto. Então, né? Eu acho que tá ok, né? Acho que tá tudo tranquilo aí, né, Nunes? Então, eu acho que eu vou dar andamento aqui. Basicamente, o título aqui do nosso tópico seria Física e Materiais, certo? E eu estou fazendo a ênfase aqui da interação da universidade, indústria e empresa, tá certo? E aí, obviamente, essa aí seria a minha temática, tá certo? Bem, o Laboratório de Telecomunicações e Ciência e Engenharia de Materiais, o Departamento de Física da UFC, aqui está o nosso site e o meu e-mail, certo? Aqui é uma visão rápida de propaganda do nosso laboratório, mas não vou me demorar muito nisso aqui não, realmente. Apenas uma pequena propaganda. Bem, mas como o Paulinho já havia comentado, a área de materiais é uma área muito rica e ela realmente, hoje, vamos dizer assim, nos anos atuais de tecnologia, é uma área que está disseminada em todo tipo de equipamento, eletrônica, e, como resultado disso, novas tecnologias que estão aparecendo, né? Então, eu posso citar aqui, inicialmente, os materiais em geral, os materiais nanoestruturados, os metamateriais e outras categorias, inclusive as que o Paulinho estava citando aí. No nosso grupo, e geralmente com muitos grupos do país, nós trabalhamos com vidro, cerâmica, semicondutores, supercondutores, vitrocerâmicas, polímeros, compostos e ligas, e outros, né? Visando a aplicação em quê? Dispositivos, componentes elétricos e eletrônicos, biomateriais, sensores, resistivos, capacitivos e outros, fibras óticas, transdutores e etc. Essa família aqui de materiais é uma coisa muito ampla. E, obviamente, a pesquisa nessa área é muito extensa e é muito rica, né? E é uma área específica que dá muita interface com a indústria e empresas, no geral, certo? Dito isso, já vem aquela pergunta: qual é o emprego para o físico no Brasil? Certo? O que é que nós, os físicos, podemos atuar assim, de forma, vamos falar em termos de emprego mesmo, aonde é que nós conseguimos trabalhar? Bem, essa é a grande pergunta e é o grande dilema que esse grupo, vamos dizer assim, que essa categoria vive já há muitos anos, e agora a gente está chegando numa interface muito crítica, aonde a gente tem que pensar muito bem como é que deve ser essa formação do físico, como é que ele deve ser treinado, e como é que ele, com as capacidades que ele tem, ele pode atender o mercado aí de demandas que existem em diversas áreas, né? Bem, qual é a nossa intenção? Nós queremos que daqui a poucos anos, e isso não pode demorar muito, nós estejamos vivendo como vivem países como os Estados Unidos, Europa, onde o mercado de trabalho para o pesquisador em física, ele quer dizer, hoje em dia já está deslocado muito para a indústria, né? Então você vê na internet, se você for procurar, você vê chamada de trabalho para pesquisadores na indústria. Então, são perguntas do tipo, por que é melhor ser um cientista na indústria do que na academia? E ele argumenta também o dinheiro, né? Vamos dizer, quanto é que você pode ganhar mais e tudo mais. E as entrevistas para as posições de pesquisadores, por que trabalhar na indústria? Então, isso aqui, vamos dizer assim, a nossa área de física, que hoje em dia o nosso trabalho se concentra no ensino e na pesquisa acadêmica, né? Nós somos professores do ensino fundamental, médio, e nas universidades e institutos, nós somos pesquisadores acadêmicos e já estamos entrando nessa linha da indústria, mas essa coisa tem que ser melhorada muito, porque isso vai ser uma coisa, já está sendo uma coisa crítica para nós aqui no Brasil, né? Então, eu trouxe aqui para mostrar a vocês rapidamente esse gráfico, que é tirado de 2018, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, certo? OECD. E ela fala aqui do número de cientistas e pesquisadores empregados full-time
e fazendo comparativo entre os países, isso aqui para cada mil empregados da empresa, certo? Das empresas. Então, para cada 1.000 empregados, aqui tem um ranking de países com relação ao número de pesquisadores para esses mil empregados. Então, começa pela Dinamarca, que tem quase 16 pesquisadores para cada 1.000, aí vai caindo aqui para a Coreia do Sul, que é 15,3, Suécia, Finlândia, e ele faz um ranking aqui de 44 países, certo? O último aqui é o México, que tem um pesquisador para cada 1.000, certo? E, obviamente, eu não sei onde é que está o Brasil realmente aqui, eu não localizei, eu acho que deve estar mais embaixo, eu acho. Mas você vê que isso é uma medida interessante, quer dizer, é uma medida que diz assim, aonde a indústria, o que os empregados da indústria têm de pesquisadores nos seus quadros de pesquisa e desenvolvimento, que é uma coisa importante, certo? Qual é a nossa meta? A nossa meta é entrar nesse ranking, numa situação melhor do que nós estamos hoje, certo? Então, e obviamente melhor nesse ranking, sei lá, eu não sei, é um número qualquer que seja maior do que 1 aí, né? Provavelmente. Então, é a nossa grande meta. Você fazer inverter essa nossa caminhada de interação com a indústria e as empresas, né? Okay? Isso por quê? Porque a gente tem que reconhecer que as empresas é onde há geração de riqueza. Então, vamos dizer, a nossa função nas universidades e institutos é fomentar isso aí, tá certo? E a fomentação fomentar isso aí seria de forma que os nossos estudantes de mestrado, doutorado, graduação possam vir a pleitear empregos na iniciativa privada, na pesquisa e desenvolvimento. Ok? Então eu vou mostrar aqui rapidamente, não vou me alongar muito, um trabalho publicado na Research Policy, onde ele discute aqui o engajamento acadêmico e a comercialização, certo? Então esse paper aqui são as universidades inglesas junto com algumas europeias. Ele discute o que seria o engajamento acadêmico. Obviamente, ele inclui a pesquisa colaborativa com as empresas, os contratos de pesquisa, consultorias e outras formas de troca de conhecimento, certo? Eu até recomendaria quem se interessar pelo tema dar uma olhada nesse paper. Por exemplo, ele argumenta que nos Estados Unidos, por exemplo, o aumento salarial, aqui é uma visão da universidade e instituto, certo? A vantagem da universidade e instituto é ter interação com a indústria. Quando você interage com a indústria, ele mostra aqui, por exemplo, já há algum tempo, isso aqui é um número já bastante discutido, que o aumento salarial dos cientistas variam, obviamente, de 10% até 40%, 50%, conforme haja interação com a indústria, e em termos de projetos que vão ser desenvolvidos dentro das universidades. Isso aí é um primeiro caminho, porque você atrai as empresas, você financia, você paga o pessoal, professores, estudantes, e no futuro esses estudantes podem ir trabalhar nessas empresas como pesquisadores. Professor Sombra, só um instante. Professor Sombra, tenta maximizar a apresentação, está pequeno. Eu sei. Como é que seria? Minimizar, né? Deixa eu ver aqui. Como é que ela está aparecendo, não, aí? Deixa eu ver aqui. Coloca novamente aí, professor. Ok. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Peraí. Vamos ver. Vamos lá, vamos ver aqui se está certo. Já apareceu, né? Apareceu sim. Não dá para colocar aí, ampliar a tela, porque o pessoal está sendo tão pequeno. Deixa eu ver aqui. Eu vou sair para não atrapalhar mais aqui.
Deixa eu ver aqui. Está aparecendo já, será? Está aparecendo aí? Não. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ela não está entrando não, né, Paulo? Professor, então pode seguir, então. Deu problema aí, acontece. Mas vem cá, ela, deixa eu ver aqui. Ela fica pequena, o pessoal estava falando aqui, eu resolvi me intrometer aí, peço desculpa. Sei. Deixa eu ver. Peraí. Eu estava tentando aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir. Tu estás com ela aí agora? Tu pode tentar aí ou é melhor fazer aqui mesmo? Pode seguir. A gente vai acompanhando aqui na sua imagem e a fala. Futuramente, né? A gente então, pode editar o vídeo e colocar a tela cheia, gente, viu? Deixa eu ver. Como é que tá agora aí? Tá aparecendo, não? Vocês estão vendo aí, não? Tá várias imagens aqui. Não entrou não, né? Deixa eu ver aqui. Espera aí, deixa eu ver. Deixa eu tentar de novo aqui. Pronto, apareceu agora aqui. Tá aparecendo agora ou não? Não. Apareceu? Pronto. Pode continuar, Sérgio. Saiu. Tá tranquilo agora? Pois beleza. Pode continuar. Certo. Eu vou voltar. Peraí, deixa eu ver. Pronto, tá tranquilo aí, né? Pronto. E nesse trabalho que eu estava comentando, ele faz aqui um esquemático, né? Como é que deve ser esse engajamento acadêmico, certo? Onde ele discute aqui a disciplina científica, as atitudes e motivações, identidade disso, e os fatores organizacionais e a interação propriamente dita com a indústria para atraí-la a desenvolver projetos internos à universidade ou os institutos, né? Bem, isso aqui, obviamente, é a ideia de como é que você vai criar e você vai inovar produtos, né? Então, a gente pode dizer que a inovação acontece na empresa, né? Em conexão com o mercado, claro. Mas a pesquisa e desenvolvimento é uma parte importante dessa inovação, ok? E ela pode ser dada tanto dentro da universidade como dentro das empresas também, né? Então, obviamente, a empresa com a visão de competição e exposição ao mercado internacional, ela é
ela é animada a fazer a pesquisa e desenvolvimento com vista a algum produto que ela esteja em mente, com ideias. Né? E a colaboração universidade-empresa se dá através de quê? Estudantes graduados e pós-graduados nas universidades que vão trabalhar em empresas ou criando novas empresas. Né? Através de consultoria, isso os professores e o pessoal acadêmico pode fazer isso para as empresas. Você tem, através de projetos de pesquisas contratados pela empresa, projetos de pesquisas em colaboração, licenciamento de propriedade intelectual e centro de pesquisa conjuntos, tá certo? De uma forma geral, esse esquemático aqui eu peguei de uma referência do Brito, é aquela ligação que você tem das universidades com a indústria, onde você tem a pesquisa básica, o caminho para a patente, novas tecnologias, antigas tecnologias e a geração de riqueza, certo? E aí você tem, obviamente, essa interface universidade e indústria, né? Que isso que é importante, né? E voltando àquela velha pergunta que o professor Paulo está discutindo, que é o nosso tópico aqui. Qual é o emprego para o físico no Brasil? Obviamente, as universidades e os institutos e seus professores pesquisadores têm de se preparar para uma interação agressiva com as indústrias e empresas. Isso vai resultar na agregação de valor às instituições, seus pesquisadores e estudantes. Isso vai gerar o quê? Impactos no mercado de trabalho para o pesquisador na indústria. Isso vai fazer que esse mercado aumente. Né? E como falou o professor Paulo, os currículos dos cursos de física, de graduação e pós-graduação, têm que, de alguma forma, vamos dizer, ir se adaptando e levar em conta esses fatores, esses aspectos importantes. A ideia toda é que a gente comece a figurar, né, naquele nosso comparativo lá de 2018, lá do número de pesquisadores na indústria, né? Número de pesquisadores em que você possa empregar mais os nossos estudantes, né, dentro desse universo. Tá certo? Então, encerrada essa apresentação, eu encerro por aqui e agradeço novamente a atenção aí. Então, eu acho que seria importante agora, Sérgio, falar um pouco sobre a questão do currículo que você levantou aí no final da sua apresentação. Então, muitos cursos do bacharelado em física do país, eles têm formatos semelhantes. Então, eu vou discutir um pouco aqui o formato do nosso bacharelado, aqui da Universidade Federal do Ceará, que eu acredito que seja muito parecido com o de outras universidades. Então, existe no projeto do currículo, projeto político-pedagógico do curso, então existem disciplinas de física básica, depois existem as disciplinas de matemática, ou seja, cálculo, álgebra linear, geometria, e 3 disciplinas de física matemática, ou seja, para os estudantes aprenderem o que são tensores, estudar equações diferenciais, estudar variáveis complexas, principalmente. Então, esses são alguns tópicos de matemática que os estudantes de bacharelado aprendem. Além disso, eles têm que estudar disciplinas de física. Então, as disciplinas de física, fora essas que eu já falei de física básica, seriam relacionadas com termodinâmica e mecânica estatística, disciplinas de eletromagnetismo, então, um curso a nível do Hertz-Milford. Então, eles começaram a aprender a trabalhar com equações diferenciais importantes no eletromagnetismo, disciplinas relacionadas com a mecânica teórica, então, 2 ou 3 disciplinas nessa área. Então, eles vão até a mecânica analítica, basicamente, e disciplina de introdução à mecânica quântica, ou seja, aqueles problemas clássicos, básicos da mecânica, que seriam os potenciais, o oscilador harmônico, o átomo de hidrogênio, métodos perturbativos.
Então, isso consome uma boa parte do curso. Então, no nosso caso, todo isso que eu falei da matemática e da física envolve até disciplinas até o 7º semestre. Então, sobraria ali um espaço para uma disciplina de algum assunto diferente, e no último semestre também teria espaço para 2 ou 3 disciplinas. Então, dentro desse contexto, quer dizer, não é muito fácil você alocar disciplinas para a pessoa estudar especificamente ciência dos materiais, porque, na verdade, o que a gente está formando é estudante para atuar em várias áreas, né? Então, física estatística, computacional, física de partículas, física atômica, molecular, física de plasmas, física nuclear, astrofísica, eventualmente, física biológica, física médica, ou seja, quando se forma um bacharel em física, a gente está pensando em deixá-lo preparado para atuar em qualquer uma dessas áreas, e ciência dos materiais, obviamente, é uma dessas áreas. Então, na verdade, na graduação, é meio difícil, isso é uma discussão longa, mas é meio difícil você encontrar espaço para muitas disciplinas específicas da área, né? Agora, no caso da pós-graduação, aí teria mais, você teria mais possibilidade de conseguir arranjar espaço para disciplinas específicas para uma pessoa que vai trabalhar em ciência dos materiais. Porque no Brasil, de uma forma geral, você precisa fazer as disciplinas as obrigatórias, que são mecânica quântica e eletrodinâmica e física estatística, e no mestrado você tem a possibilidade, são 24 créditos, você tem possibilidade de fazer 2 disciplinas diferentes, e no doutorado também você tem a possibilidade de fazer várias outras disciplinas. Então, eu penso que, em termos de formação, a graduação é um pouco difícil você modificar de tal forma que você prepare uma pessoa especificamente para trabalhar na área de ciência dos materiais. Embora realmente seja importante, existam muitas posições, muitas exagero, né, na atual situação da gente, mas existem algumas posições na indústria que podem captar graduados em física para trabalhar em ciência dos materiais. Então, resumindo, diante desse contexto, eu acho que na graduação é meio difícil você conseguir espaço para disciplinas específicas da ciência dos materiais, enquanto que na pós-graduação essa possibilidade é bem maior, exatamente pelo fato de que na graduação a gente está formando um físico, ou seja, uma pessoa que pode atuar em diversas áreas do conhecimento. É uma formação mais básica, não é uma formação exatamente, mais geral, né? Exatamente. Então, dentro desse contexto, viu, Sérgio, eu acredito que realmente o que pode ser feito é a gente trabalhar mais na formação de um físico que vai trabalhar com ciência dos materiais, mais na pós-graduação. Tá? Não, verdade, concordo, Paulinho. Eu acho que o currículo já é muito amarrado, né? E o tempo é muito curto, não é verdade? Isso é verdade. E eu acho que um dos grandes problemas da graduação é porque realmente, vamos dizer, assim, sem ir nos detalhes de números, né? É que o número de disciplinas obrigatórias é muito grande também, não é? Exato. E você não tem muita flexibilização de, vamos dizer assim, aquela parte do currículo que você puder pegar, de professor também, né? Pegar aquelas disciplinas optativas em que você pudesse direcionar mais para alguma área de interesse, coisa. O tempo é muito curto, realmente, né? Vamos dizer, nossos quadros de professores também são muito pequenos, às vezes, né? E você não tem, às vezes, nem tem condições muito de oferecer mais disciplinas optativas, vamos dizer, né? Que pudesse dar uma outra ênfase e tal, porque às vezes nós não temos, às vezes, nos quadros do departamento, nem professores suficientes, né? Nem, às vezes, nem para cumprir a obrigatória, né? Vamos dizer assim, não é verdade? Exatamente, Tem muita opção, né? De, vamos dizer assim, tentar alocar, né? Essa parte de, sei lá, de disciplinas optativas, vamos dizer, né? Exatamente. Falta de... Então,
Então, no nosso caso, por exemplo, no nosso bacharelado, então a gente tem todas essas disciplinas que eu falei agora há pouco, né, da matemática, da mecânica estatística, mecânica quântica, eletromagnetismo, mecânica teórica. Então, sobra no 7º semestre, por exemplo, uma opcional, um espaço para uma disciplina opcional. Então, se a pessoa está pensando em trabalhar em algum tema relacionado com ciência de materiais, então é fundamental que ele faça, por exemplo, um curso de introdução à física do estado sólido, que é fundamental. Então, o estado sólido, a física do estado sólido vai fundamentar o conhecimento em qualquer um daqueles tipos de materiais que eu tinha especificado no começo da nossa conversa. E que vai ter aplicação em qualquer área da indústria, né? Aquelas que você falou e outras áreas. Então, introdução à física do estado sólido é fundamental. E sobraria aí um espaço, né, para uma disciplina, para outra disciplina opcional no 8º semestre, no último semestre, sei lá, teoria das propriedades físicas dos cristais, um curso ao nível do NAI, ou curso básico ao nível do NAI, mas é como você falou. Então, são 2 pontos. Primeiro, o espaço para você ter a disciplina, e o segundo ponto é ter o professor disponível para dar aquela disciplina, né? Porque o professor que dá a disciplina do NAI já, certamente, com alguma disciplina da pós-graduação sobre o mesmo tema. Então, são questões que precisam ser, digamos assim, discutidas mais profundamente, com mais cuidado, no que diz respeito à formação de um físico com a capacidade de atuar logo depois da sua formação, logo depois do seu bacharelado, como um cientista de material. Ok? Então, é isso que eu vejo como formação dos estudantes em graduação em física para atuar nesse campo de estudo. Agora, claro, na pós-graduação, aí você vai ter outras possibilidades. Então, talvez fosse até interessante você comentar agora algumas das disciplinas ministradas por você mesmo, relacionado com o assunto, direcionada especificamente para os seus estudantes, né? Como você falou, trabalha com diversos tipos de materiais cerâmicos para a indústria da eletrônica, indústria de telecomunicações, muitos trabalhos estão relacionados a isso. Então, quais disciplinas você ministrou e ministra, e qual a importância que você acha para ela na pós-graduação, né? Na pós-graduação. Não, pois é, Paulinho, é verdade isso é verdade. A graduação é uma estrutura bem mais rígida, eu acho, tá? A pós-graduação, ela é mais flexível no aspecto de disciplinas, porque você tem, vamos dizer assim, o número de disciplinas obrigatórias é menor, já que o básico já vem da graduação, e você tem um pouco mais de flexibilidade de criação de disciplinas mais específicas para alguns tipos E é claro que essas disciplinas sempre são o reflexo do quadro de professores que você tem, né? Então, é verdade, é isso. E, de fato, no meu caso, por exemplo, como eu me origino da matéria condensada de materiais, a gente trabalha muito com disciplinas, a nível de mestrado e doutorado, são disciplinas de materiais cerâmicos, compósitos, né? Sempre com o viés de aplicação em componentes que possam ser de interesse na indústria, né? E aí, o que a gente observa, de uma forma geral hoje, que eu vejo na universidade como todo, e vale para nós da área de física, vou dizer, todo mundo está acordando para essa realidade de que nós temos que tentar interagir o máximo possível, fazer aquele esforço, vamos dizer, como aquele paper que eu comentei ali na apresentação. Inclusive, só para salientar, essa apresentação eu deixei, está disponível aqui com os organizadores. Quem tiver interesse em dar alguma olhada naquelas referências, ela está disponível aqui com o professor Maírton aqui. Bem, mas a verdade é que a gente tem que observar é o seguinte, que com esses anos, como a coisa vai andar, você tem que ter um engajamento acadêmico, vamos dizer, aquele chamado engajamento, é o aspecto de que você tem que, dentro da universidade e nos institutos,
começar a organizar melhor essa dinâmica na interação com as empresas, sabe? E vendo que nelas, vamos dizer, no futuro, é o mercado de trabalho para os nossos estudantes, certo? Nosso estudante de doutorado é o mercado deles. Porque, e além do, quer dizer, isso é importante pela natureza do problema, né? Vamos dizer, a ideia toda é criar novas tecnologias e levar para as empresas, para elas e gerar riqueza, né? E aí eu vejo que realmente nós estamos começando com isso. As nossas universidades, os nossos institutos, eles já estão começando a entender esse problema e ver que realmente tem que se começar a olhar para esse lado e de formação e empregabilidade dos nossos profissionais, né? Aquela tabela que eu mostrei de 2018, a gente vê que nós não aparecemos nem naquela lista de que estão empregados a cada 1.000 funcionários de empresas razoavelmente grandes, né? Na média. Então, tem que trabalhar realmente, obviamente, respeitando as nossas características, claro, né? Dentro do que a gente faz, claro. Porque a gente só pode realmente, vamos dizer, dar o que a gente tem, né? Vamos dizer. E com essa visão vamos dizer, dar uma contribuição, mas eu vejo que as nossas universidades de tudo estão caminhando nessa direção, sabe? Eu vejo que... Quer dizer, nós estamos compreendendo que a gente tem que arranjar, vamos dizer assim, as empresas são interessantes porque elas conseguem financiar, assim, elas vão no futuro financiar uma grande parte do investimento, fornecer, e vai favorecer que você tenha uma universidade completa, com todas as áreas níveis, e que às vezes são muito dependentes do dinheiro público, e a gente sabe que essa coisa, vamos dizer, está ficando cada vez mais apertado. E, é claro, nós temos que brigar pelo dinheiro público, mas também eu acho que a gente tem que abrir os nossos olhos para essa visão também, sabe, de aplicação. Quem pode, né, claro, dentro das nossas capacidades. Mas isso é importante, o que o Paulinho falou é uma coisa importante. Pessoal, já estamos encaminhando para o final da live e tem algumas perguntas que surgiram aqui. Eu vou tentar, felizmente não vai dar para abordar todas as perguntas, mas tentar pensar a ideia central delas. Professor Sérgio, em relação à pesquisa de metamateriais, quais são as perspectivas que o senhor acha sobre desses materiais para aplicações tecnológicas? Olha, metamateriais atualmente é um tópico muito quente na área de telecomunicações, certo? Então, hoje em dia, já são diversas linhas de pesquisa e desenvolvimento na linha de metamateriais, na minha área específica, para fabricação de antenas, fabricação de radomes. Então, já é um tópico que já está em... Alguns desses itens já estão em produção e muita coisa em desenvolvimento ainda, mas é uma área muito, muito rica nessa área de telecom, sabe? E, obviamente, envolve materiais, né? Porque você vai desenvolver novos materiais e novas geometrias de materiais para atender os requisitos desses componentes. Então, telecom é uma área quente, e materiais, claro, né? Materiais para telecom, em metamateriais, vamos dizer assim. Hoje em dia eu considero muito quente. Dentro dessa linha que eu estou falando. Né? Ok, professor. Professor Paulo, o senhor teria alguma coisa a acrescentar em relação aos metamateriais? Não. Eu trabalho com isso, não. Pronto. Professor Paulo, você está na coordenação lá da física, né, da pós-graduação. Perspectivas para um licenciando na pós-graduação. Certo. O que é que você acha de perspectivas? É possível o licenciando se engajar? E também para o professor Sombra depois, como o licenciando ele pode trabalhar na indústria? Com certeza. Então, respondendo a questão do licenciado. Então, nós, no nosso programa de pós-graduação, temos muitos estudantes que estão fazendo mestrado e depois fizeram doutorado e fizeram com altíssima qualidade, tanto um quanto o outro, pessoas que vieram da licenciatura. Então, essa licenciatura, tanto a licenciatura da nossa universidade, quanto a licenciatura da UESP, licenciatura de vários campi dos institutos federais do Ceará,
e também licenciatura da UFA. Então, vários licenciados fizeram a prova de admissão, foram admitidos e fizeram o curso normalmente como qualquer estudante tivesse terminado o bacharelado, né? Então, não tem problema nenhum. Então, é apenas estudar os tópicos principais que caem na prova e ser aprovado, né? Então, tem espaço suficiente para todos os licenciados que desejarem fazer o mestrado e o doutorado no nosso programa de pós-graduação. O licenciado tem espaço para ele trabalhar, além da docência, também trabalhar na pesquisa, na indústria? Olha, professor, eu acho que sim. Eu conheço até alguns casos, deixa eu ver aqui. Eu conheço até alguns casos particulares, né, de licenciados que investiram em áreas, por exemplo, computacionais, certo? Eu conheço alguns físicos que são licenciados e que investiram depois na área computacional e que alguns, inclusive eu conheci um da Ericsson, que trabalhava na parte de numérica de sistemas de comunicações, né? Para aplicações em redes de telefonia celular. Então, vamos dizer assim, o licenciado, obviamente, ele tem que, de alguma forma, investir em algum foco de área de conhecimento na física, vamos dizer, ou computacional, ou sabe como é? Eu acho que exige, obviamente, que ele invista um pouco na pós-graduação, que seria uma coisa importante, certo? Depois da licenciatura, uma pós-graduação, acho que é uma coisa importante para ele. E, obviamente, o mercado na indústria está aberto. Eu acho que tem. Eu mesmo, particularmente, conheço pelo menos 2 casos de licenciados. E, na realidade, eu fiz também licenciatura, certo? Eu sou bacharel em física, mas eu também fiz licenciatura em física, na minha época, certo? Então, eu fiz bacharelado e licenciatura também. Só que eu concluí a licenciatura depois do bacharelado, sabe? Pronto. Vocês querem fazer algumas considerações finais para a gente dar encerramento à live? Certo, eu gostaria novamente de agradecer essa oportunidade. Eu acho que é uma iniciativa importantíssima, principalmente para, como eu falei no começo, os estudantes da licenciatura tomarem contato com outras possibilidades. Claro que é importantíssimo a profissão deles, ou seja, eles, como professores, o país tem uma deficiência muito grande de professor de física, mas, eventualmente, é interessante que eles saibam que existe essa possibilidade deles também atuarem na pesquisa em diversas áreas da pesquisa em física, não apenas em ensino, mas em diversas áreas. Então, parabenizo mais uma vez a vocês, ao professor Antônio Nunes e ao professor Maírton, pela iniciativa desse dia comemorativo. Gostaria de agradecer, né, novamente aí a participação do professor Paulo de Tarso e o professor Sérgio Sombra, né, e se constituíram ao longo desses anos como referência para nós aqui no Ceará. A gente tem muito orgulho, né, de falar nos seus nomes, né, são referências para a gente e inspiração para a gente trabalhar e fazer o que a gente tem feito, né? Então, eu gostaria de, nesse momento, deixar registrado o agradecimento a algumas pessoas e instituições. Para a gente estar aqui hoje, como eu disse para vocês, são 67 instituições envolvidas diretamente, certo? Na realização desse evento. Então, é uma ideia, né, que nasceu, chegou a mim através de um aluno da gente, o Jefferson, viu? Então, agradecer ao Jefferson por ter tido essa iniciativa, né, de ter me provocado, e foi essa provocação do Jefferson que fez chegar ao que a gente chegou hoje, né? Foi a provocação dele que me fez ir atrás e buscar fazer isso. Inclusive, esses recursos tecnológicos que eu estou aqui na central, né, não tinha nenhuma afinidade com isso, né? Está com 4 dias que eu estou tentando aprender, e aí muita gente tem me ajudado. Gostaria só de citar alguns nomes, certo? Eu quero agradecer ao prefeito de Sobral, Ivo Gomes, né, na pessoa do secretário de Educação, o professor
da UFC, né, o professor Herbert Lima, secretário de Educação, uma pessoa que tanto tem colaborado conosco durante todos esses anos, né? E também a equipe dele, toda a equipe, vou citar aqui 2 ou 3 membros, mas fica aí o nosso abraço e agradecimento a todos eles. Na Wébia Batista Rodrigues, né, que é gerente administrativo da Prefeitura, tem nos dado assistência. O Lucas Lima de Mesquita, o suporte de TI, que está com a gente aqui, né, nos ajudando nesta apresentação. E o Ian, né, que durante um bom tempo também esteve nos dando o suporte necessário. E gostaria, né, de expressar nossos agradecimentos, né, especial, de forma bem especial, ao IFSC USP, né, na pessoa, né, do amigo professor Vanderlei Bagnato, né, que se dispôs a estar conosco, que colocou à disposição a sua equipe, né, e aí eu vou listar alguns nomes, né, agradecendo. E aí eu cito o Anderson Rodrigues Muniz, né, da produção de vídeos educacionais da USP São Carlos, né, uma pessoa que tem nos atendido e ajudado aqui. Ontem eu passei a manhã com ele, hoje já acordei ele umas 5 para 6 horas, tá, uma pessoa altamente disponível, e agradecer aí o professor Vanderlei, a Braz José Muniz, também da USP, e a Marcel Eduardo, também da USP. Então, essas pessoas, elas são, né, extremamente importantes para o que está acontecendo hoje. Então, este evento ele é uma parceria de muitas instituições. Citei aqui 2 prefeituras de Sobral e USP, né, pela participação contínua aí, né, ajudando na assistência a todos nós. Então, muito obrigado, e acho que já está na hora, né, vamos passar para a próxima. Muito obrigado a vocês. Abraço aí, pessoal. Tchau, um abraço.